Olá, essa é a terceira parte do estudo sobre o profeta Jeremias. E a gente vai estar dando a sequência no capítulo 2, a partir do versículo 20, sendo então a parte 3. Desde já eu gostaria de pedir para você que vai ver esse vídeo, assine o canal, né? Inscreva no canal e deixe o seu joinha para que muitas pessoas possam ver. Então, além de você ver o vídeo, se inscreva no canal, faça a inscrição e ative o sino para você ficar por dentro de todas as informações. E a gente vai trazer bastantes assuntos aqui sobre os profetas, né? Esse é o canal Pontos Proféticos e a gente está então meditando no Jeremias. A gente vai fazer vários vídeos sobre Jeremias. E muito bem, então vamos lá, capítulo 2, a partir do versículo 20. E vou estar falando assim, mais voltado para o sentido assim, literal, histórico, mais no sentido assim da cronologia. E depois, em outro momento, a gente vai estar vendo os pontos proféticos, assim, fazendo as ligações. Porque são vários assuntos e às vezes a gente acaba esquecendo. Então, por ser assim, talvez eu volte a fazer assim, parte 1, parte 1B, parte 2B, só para fazer com que vocês entendam que se isso ocorrer, é como se eu estivesse voltando à parte 1, né? Daí eu coloco lá parte 1B ou A, no caso, para que te direcione para isso. Vamos lá então, 20 do capítulo 2. Eu não vou ler tudo para não tomar muito tempo, né? Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te. Então veja bem, Deus aqui está pontuando que ele sempre estava livrando Israel, né? livrando o povo dele, e mesmo assim o povo não queria nada com ele. Quando ele diz aqui, não quero servir-te, não é que o povo falou isso, né? Mas a atitude do povo era como fosse o povo dizendo dessa forma para Deus. Pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituía. É claro que aqui Deus ele está falando um linguajar para que a gente entenda, né? Uma linguagem simbólica seria. Bom, vamos lá então, versículo 21, diz assim: Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada, como de vide brava. Aqui Deus está falando que ele plantou Israel, né? É claro que ele está dando para a gente aqui uma visão de uma planta sendo plantada. E a questão é essa: quando foi que Israel foi plantada? Né? Quando eles entraram na terra de Canaã. Ali é o momento em que eles iriam ser plantados na terra. Então você preste bem atenção para você ver que aqui Deus está tratando com a nação inteira. Isso aqui é muito importante a gente entender, porque Deus ele fala da nação inteira. Depois tem ponto que ele vai falar só para a casa de Judá, tem ponto que ele vai falar só para a casa de Israel. Mas o que rege toda a profecia seria a nação num todo. Porque quando a gente olha para a nação num todo, a gente já entende que ele está apontando para a igreja. Por quê? Porque tudo isso iria se convergir em nova aliança, aonde a gente teria as duas casas restauradas.
né? Que quando elas são restauradas já é o período da igreja, já seria o Novo Testamento, né? As duas casas unidas. Então, ele planta Israel quando Israel entra na terra de Canaã. Olha a ligação que isso tem com o capítulo 2, versículo 7, né? O mesmo capítulo, versículo 7, diz assim: Eu vos introduzi numa terra fértil, né? Canaã, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizestes uma abominação, né? Por quê? Porque agora, depois que eles entraram na terra, eles começaram a se prostituir, a adulterar com Deus, ou seja, indo a outros deuses, né? E não só aqui no contexto de Jeremias, mas no contexto de basicamente todos os profetas, né? Eles passaram a fazer isso. E, e continuando aqui, quando ele fala assim, tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava. Então, quando ele fala sobre essa planta, você tem em mente o capítulo 1, né? Porque lá no capítulo 1, a gente vai observar que o profeta, ele, quando Deus fala para ele que ele conhece ele desde quando ele era criança, do ventre da mãe e tal, que Deus preparou ele para pregar para as nações, para as tribos. Então Deus vai perguntar para ele o que ele está vendo. E ele vai dizer para Deus que ele está vendo uma amendoeira, né? E a amendoeira, ela é uma espécie que dá assim, um fruto muito seco, entendeu? Então você presta atenção que aqui no capítulo 2, quando ele fala sobre vide brava, né? Uma planta degenerada, Deus está fazendo com que a gente se volte para o capítulo 1, para a gente entender que até aqui o assunto é o mesmo, né? Se embora tenha mudado de capítulo 1 para capítulo 2, mas na verdade é uma fala só, né? Então Deus, sempre que ele fala assim, ele está ligando a gente para a gente ver que aquele assunto ainda não acabou, né? Que ainda está dentro daquele contexto. É uma forma dele detalhar mais, né? Então, veja bem, pede que ainda que te laves com salitre e montões potassas, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Então veja que a potassa, ela é, ela é algo muito importante para a planta. Quando a planta ela não adquire isso, a tendência dela é secar, né? E ela ficar uma planta qual não chega no objetivo, dizendo assim, a âmbito, a âmbito de positivo, né? Então veja bem, 22. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoe em potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Ou seja, eles podiam fazer o que ele quisesse ali, somente para agradar a Deus, assim, no sentido de obedecer, mas não que realmente eles estavam obedecendo. Ou seja, fazer coisas apenas por fazer. Então Deus está dizendo que isso de nada adiantaria. Como podes dizer, não estou maculada, não andei após os balaíns? Vê o teu rasto no vale, reconhece o que fizeste. Dromedária nova de ligeiros pés, que anda zigue-zagueando pelo caminho. Jumenta selvagem acostumada ao deserto e que no ardor do cio sorve o vento, quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fadigar-se, no mês dela a acharão. Então, o linguajar que Deus está falando aqui é um linguajar profético, para que a gente entenda. E tome nota que até aqui, Jeremias ele não foi falar para ninguém, ele está apenas escutando, ele está então anotando tudo que Deus está falando para ele, né? No capítulo 1, Deus fala ali o básico, Deus já mostra tudo numa visão assim, base de todo o livro.
E depois, então, Deus iria então detalhar esses assuntos. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não é inútil porque amo os estranhos e após eles irei. Entendeu? Então Deus continua ainda falando sobre uma forma de um linguajar, trazendo para nós à tona as atitudes desse povo. Né? As atitudes deles é como se eles realmente não quisessem Deus, como se realmente eles não se voltassem para Deus. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Então aqui ele já vai pontuar para a casa de Israel. Aqui ele não está falando nação de Israel, mas sim a casa de Israel. Então a gente tem que ter em mente aqui as 10 tribos que até o presente momento já tinha sido dispersa entre as nações, já deixou de ser povo. O profeta Oséias fala que quando elas são dispersas entre as nações, elas deixam de ser povo, né? Deixa de ser reino. Então aqui, a casa de Israel já não era mais reino, já não era mais povo de Deus, já estava misturado entre as nações. Deus agora aqui está pontuando isso, destinado para a casa de Israel. Veja bem, como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia dizem, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem-se e te podem livrar-te no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, agora ele já fala para a casa de Judá, né? Pois os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. O 29 diz assim, por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a minha disciplina, a vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Veja que aqui Deus está falando para Jeremias, né? Está vendo esse povo, Jeremias? Em vão eu castiguei, né? Os vossos filhos, que Deus está dizendo, no sentido que eles já tiveram os pais, e que os pais deles, vamos dizer assim, foram os primeiros a cometer esse tipo de pecado, né? O pecado de ir a outros deuses. Isso aponta para o bezerro de ouro, quando Deus ele dá a aliança para o povo lá no passado, não demorou muito, eles fazem aquele bezerro de ouro. Quando Moisés ele está lá em cima no monte e ele desce embaixo, o povo faz aquele bezerro de ouro. Então ali não seria esse povo, seria os pais deles, né? Que na verdade nem eles, aqueles povos que fizeram isso adentraram na terra, mas sim os vossos filhos que entraram. Então aqui Deus ele dialogando com Jeremias, ele vai falar para Jeremias, ó Jeremias, em vão eu castiguei os vossos filhos, né? Ou seja, os filhos desses que vieram primeiro. E Deus já tinha corrigido e castigado. E como que veio a correção? Como que veio a disciplina para esse povo? Através dos profetas. Porque quando Deus levanta os profetas, Deus está castigando, Deus está disciplinando eles, mas eles não escutam a voz dos profetas, né? E não dão. Bom, enfim, logo eu faço aí a quarta parte dando a continuidade.